Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar o conteúdo de Biologia do primeiro ano do ensino médio, certo? Então, abram aí o livro de vocês, do capítulo 4 de Biologia, na página 31, certo? Então, hoje vamos estudar o englobamento de partículas. Hoje vamos falar sobre endocitose e exocitose. Certo? Na endocitose, a endocitose ela pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo fagocitose e pinocitose, certo? A exocitose é o processo inverso da endocitose, que é o que nós vamos ver agora, certo? Gente, esse conteúdo é um conteúdo bem teórico, então a gente vai acompanhar aqui na apostila de vocês, tá bom? Então, abram aí a apostila de vocês na página 31 e a gente vai fazendo aí a leitura e acompanhando e eu vou explicando algumas coisas, tá bom? Então, englobamento de partículas. Os processos de transporte de substâncias ocorrem em nível atômico e molecular. Contudo, existem processos de internalização de substâncias que ocorrem em nível celular e por isso são possíveis de serem observadas ao microscópio. O englobamento de partículas alimentares relativamente grandes, ou seja, na ordem de nanômetros, por células eucarióticas não tornam os nutrientes disponíveis no citoplasma, certo? A partícula ainda está envolta por membrana e os nutrientes ainda serão transportados através dela. Essa é uma maneira de a célula garantir que os nutrientes da partícula estarão disponíveis para ela, certo? Então, todo esse processo, tem de dois tipos. Tem a endocitose e a exocitose, certo? Vamos começar pela endocitose. A endocitose ocorre pela incorporação de partículas às células, ou seja, pelo englobamento de partículas. A célula vai lá e engloba partículas e ela pode ser de dois tipos. Esse englobamento, pode ocorrer de duas formas, através da fagocitose ou da pinocitose, certo? Fagocitose. Como é que ocorre a fagocitose? A fagocitose consiste na captura de partículas alimentares relativamente grandes, certo? Ou até de outras células, por meio da emissão de pseudóptes. Certo? O que seriam os pseudóptes? Os pseudóptes são aí projeções do citoplasma da membrana plasmática relacionadas à locomoção e ao englobamento e internalização de outras partículas, de outras células, certo? Então, esse fenômeno é observado geralmente em células amorfas, ou seja, ameboides, que estão livres aí no meio como as amebas. Os macrófagos, células do sistema imunológico de animais, também realizam fagocitose de vírus, bactérias e de partículas nocivas aí para o organismo, certo? Então, após o reconhecimento químico, há um reconhecimento químico, a célula começa o processo de englobamento pela membrana. Geralmente, somente uma partícula relativamente grande, é englobada por fagocitose, certo? Uma vez no interior da célula, a vesícula formada é chamada de fagossomo. Organelas chamadas lisossomos, que são vesículas cheias de enzimas digestivas, fundem-se no fagossomo formando vacúolo digestivo. As enzimas agem sobre a partícula digerindo-as e os nutrientes são absorvidos pela membrana do vacúolo. Os resíduos da partícula que não foram digeridos ficam retidos no vacúolo, chamado agora de vacúolo residual, que será eliminado da célula por meio aí da exocitose. Então, o que ocorre na fagocitose? Ocorre o englobamento de partículas grandes, Ele vem assim, ele faz assim, nhaco, de partículas grandes, e forma aqui, o fagossomo, certo? Então,
os lisossomos, eles vão se fundir com o fagossomo. O que é se fundir? É se juntar. E quando eles se juntarem, eles vão formar aqui o vacúolo digestivo, certo? Então, já na pinocitose, aqui ó, na página 32, já na pinocitose, o que ocorre na pinocitose? É um processo similar ao da fagocitose, porém, em vez de emitir prolongamentos, o que ocorre após o reconhecimento químico da partícula é a formação de uma invaginação na membrana plasmática, que posteriormente se fecha, englobando e internalizando as partículas nutritivas, certo? Então, olha só. Além disso, as partículas englobadas pela pinocitose são muito menores e em maior número do que as partículas capturadas por fagocitose, certo? Por isso, os pinossomos são pequenos em relação aos fagossomos, certo? Após o englobamento das partículas, a pinocitose segue o mesmo processo de digestão da fagocitose. Então, qual é a diferença entre um e o outro? Que na fagocitose, ela engloba, ela faz isso aqui, ó, nhaco, em partículas grandes, né? E na pinocitose ocorre esse nhaco através de invaginação, ou seja, tá aqui a partícula menor, né? Partícula menor, vem aqui, vai entrando, quando ela entra aqui, ó, essa estrutura volta ao que era normal. E aqui a partícula englobada. Certo? Então, na fagocitose ocorre o englobamento de partículas grandes e na pinocitose ocorre o englobamento de partículas pequenas através de invaginações, certo? Então, aqui no livro, ele explica aqui, ó, como ocorre o processo. Vamos lá? Acompanha aí no livro de vocês. Aqui, começa aqui, ó, a célula realiza o englobamento por fagocitose ou pinocitose, certo? Tá aqui, ó, tchum, aí entrou aqui. Aqui é a mesma coisa, vem a partícula alimentou a bactéria, veio, tarará, tererê. Aí, ó, essa partícula aqui, ó, é englobada em uma vesícula membranosa, né, chamada fagossomo. Tá aqui o fagossomo e tá aqui a partícula, olha só. Aí vem aqui o lisossomo tá aqui, ó, aqui dentro da membrana, né? Ele vem aqui e ocorre o quê? A fundição, eles vão se fundir, eles vão se juntar, olha só. E daqui, ó, o que vai acontecer, ó? As enzimas passam a agir sobre as partículas, certo? As enzimas passam a agir sobre essas partículas. E aqui, ó, a partícula digerida e as substâncias nutritivas são absorvidas através da membrana, certo? Então, aqui, ó, o vacúolo residual se funde à membrana plasmática e eliminando para os meios os resíduos não digeridos, ó. Esses resíduos aqui, ó, eles são liberados aqui, ó, por um processo chamado exocitose, certo? Exocitose, né, consiste no processo inverso ao da pinocitose e o da fagocitose, ou seja, em vez de internalizar as substâncias, elas externalizam, certo? Elas jogam para fora do meio interno para o meio externo, certo? Então, uma vesícula funde-se à membrana plasmática, eliminando aí o seu conteúdo para o meio, certo? Ok? Então, por esse processo, a célula elimina aí os resíduos, né, da digestão ou secreta substâncias como hormônios e enzimas digestivas, certo? Esse é um dos exemplos. Então, aqui, ó, envoltórios celulares, né? Aqui no envoltórios celulares, ele fala assim, que toda célula é delimitada pela membrana plasmática de constituição lipoproteica, como nós já vimos nas aulas anteriores. Contudo, alguns tipos celulares podem apresentar outros envoltórios, certo? Os mais comuns, né, são as paredes celulares encontradas nas células de vegetais, fungos e bactérias. Essas estruturas é normalmente formada por substâncias rígidas, o
o que confere proteção mecânica para a célula. Apesar de a parede celular, também chamada de membrana esquelética, ter papel similar em qualquer tipo celular, sua composição é diferente nesses três grupos, certo? Então, ele explica um pouco, né, da composição aqui da parede celular de alguns aqui, ó, dos vegetais, das algas, dos fungos e das bactérias, certo? Então, a parede celular dos vegetais, né, é responsável pela rigidez e resistência das estruturas vegetais. Ela dá forma à célula e sustenta os órgãos vegetais. O principal componente da parede celular é o polissacarídeo celulose, certo? Dependendo da idade e do tipo de tecido a qual a célula pertença, essa parede pode ser mais ou menos espessa, sendo a sua rigidez diretamente proporcional à espessura aí da parede, certo? Então, ó, órgãos de sustentação como o tronco podem apresentar células com deposição de outra substância na parede celular, além da celulose, a lignina. Essa substância confere bastante rigidez à célula, a lignina, certo? Mas acaba inviabilizando as trocas com o meio, causando a morte da célula, certo? Então, as células vegetais são unidas entre si por uma estrutura chamada lamela média. Então, trata-se de uma camada de material adesivo extracelular localizada entre as paredes celulares dos vegetais, certo? Que atua como um tipo de cola. A lamela média é composta por substâncias pépticas que conferem sua característica adesiva, certo? Então, ó, aqui as células vegetais, né, ela é composta aqui, ó, pelos plasmodesmos, né, pela parede celular, essa parede rígida aqui em verde, parede celular secundária, né, que é essa branquinha, membrana plasmática, que é a amarelinha, o plasmodeus, né, que são aqui, ó, essas estruturas, essas bolinhas laranjadas, o citosol, e a lamela média. A lamela média aqui é o que une uma célula à outra, né, das células vegetais, certo? Então, ele fala aqui na página 35 também da parede celular das algas, né? As células das algas também apresentam parede celular, formada principalmente por celulose. Contudo, muitas outras substâncias também estão aí presentes e são amplamente utilizadas nas indústrias como os gelificantes, né, estabilizantes e emulsificantes. Os mais conhecidos são o agar-agar, a carragenana e o alginato, certo? Então, olha só, parede celular dos fungos. Por muitos séculos, os fungos foram considerados plantas primitivas, mas a análise química de parede celular de suas células revelou que ela é formada de quitina e não por celulose, como as células de plantas. A quitina também é um polissacarídeo e é componente principal do exoesqueleto de artrópodes, como ciris, besouros e aranhas, certo? Então, ó, parede celular das bactérias. Ele cita também a parede celular das bactérias, né? Aqui ele fala que a parede das bactérias é constituída principalmente do carboidrato peptídeo-glicano, né? Além da parede celular, algumas bactérias apresentam uma membrana externa, certo? De estrutura semelhante à membrana plasmática. Na parede das bactérias existem outras substâncias além do peptídeo-glicano que podem desencadear respostas imunológicas como a febre, por exemplo. Essas substâncias são conhecidas por células do sistema imunológico que ativam o processo de combate à infecção, certo? Para o tratamento de infecção como essa, o médico pode indicar o uso de algum antibiótico, né? Gente, as bactérias, elas são tratadas com antibióticos. São os antibióticos, né, que aí matam as bactérias. Só os antibióticos, certo? Então, e para isso é importante que ele saiba o tipo de bactéria com ou sem membrana externa que está causando. Um método bastante utilizado é a coloração de grão.
Bactérias sem membrana externa ficam coradas em roxo com essa técnica, sendo chamadas de bactérias gram-positivas. Bactérias com membrana externa não se coram, sendo chamadas de gram-negativas. Sabendo qual tipo de bactéria está causando a infecção, o médico é capaz aí de indicar o melhor antibiótico, certo? Então, aqui ele coloca um tipo aqui, a levedura, né, que é usada aí na fermentação de pães, cervejas e vinhos, né, e ela é formada por fungos, né, unicelulares, certo? E as paredes desses fungos é composta por quitina, né, a mesma substância que é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes, certo? Então, gente, frente a isso, esse foi um conteúdo mais teórico mesmo, certo? Então, frente a esse conteúdo que a gente viu, que a gente acompanhou, vocês vão fazer a atividade do livro da página 36 e 37, certo? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima!